Estamos de volta! Salve, salve! Professor Washington! Ah, você achou que eu ia parar com tudo, não é isso? Não, ó, não entra em desespero não, tá? Primeira coisa que tem que fazer é ter calma. Calma, toma um cafezinho e aí manda bala, certo? Vamos lá acabar hardware, vamos lá que a gente tem Windows, tem Word, tem Excel, tem um monte de aula ainda, entendeu? Depois eu vou dar aula de direito constitucional, português, vou refazer tudo que o Emerson fez, entendeu? E aí o Wills também, então eu vou fazer tudo, Tanaka, só um pouquinho. Quê? Ah, eu sei, não, mas se eu quiser eu gravo. O pessoal Tanaka lá na Estação Espacial Internacional me enchendo o saco, falou que não é para gravar direito administrativo, tá? Então eu vou deixar para ele essa parte, tá? Muito bem. Pessoal, continuando com a aula de informática, agora vamos sair um pouquinho da coisa de memória, não é isso? Ó, vamos entrar agora em processadores, certo? Nosso próximo assunto aqui, processador. Já falamos de memória RAM, memória cache, memória ROM, já falamos de HD, CD, DVD, fita magnética, pendrive, né? E vários outros assuntos. A última aula mesmo nós falamos sobre o HD SSD, que é extremamente importante. Então, partiu aqui para processador. Professor, processador é aquela pecinha que fica lá dentro do computador, lá dentro grudado na placa-mãe, que nós temos que chamar corretamente de CPU. Exatamente. Tá aqui o nosso glorioso processador. Eu fiz um desenhozinho aqui do chip de processador, tá? Eu vou pedir para o nosso amarelo, vamos dizer assim, o nosso editor de imagens, o Vinícius, né? O Vinícius coloca agora aí na tela para o pessoal ver um processador, um chip de processador. Coloca qualquer um aí, vai jogar, ó. Apareceu. Esse chip de processador que está aparecendo aí é um exemplo, tá? Dentro dele, porque você pode ver que você não encontra nada aí, você olha por cima, você não vê nada. Mas dentro desse chip, ele é encapsulado, dentro dele você tem uma série de componentes. Eu relacionei aqui os 4 componentes mais importantes que tem dentro de um processador. Não vai esquecer disso, tá? Quais são os 4 componentes que tem dentro de um processador? Ó, registrador, tá bom? Vai colocando aí. Professor, que bom que você falou que estava escrito registrador, porque eu não entendi o que estava escrito aqui. É que às vezes eu escrevo em aramaico. Então aqui, ó, aqui está escrito registrador, coloca aí, tá? Aí depois você tem 2 grandes, que nós chamamos de 2 grandes subsistemas. Um é chamado de ULA, tá? Meu Deus, para mim estava escrito UVA aqui. Ó, ULA, aí, agora sim tá certo. ULA, até eu, às vezes com essa letra ridícula, como as meninas novas falam, né? Ridículo, essa letra dele. Ó, e aí, aqui nós temos a UC, pronto, tá? Professor, e depois vem a memória cache. Isso mesmo, memória cache. Então, se a banca perguntar para você quais são os 4 elementos mais importantes que tem dentro de um processador, agora você já sabe, né? Olha só, registrador, ULA, UC e cache. Sendo que os 2 grandes subsistemas mais importantes são ULA e UC, tá? Se cair em concurso, quais são os 2 subsistemas mais importantes de um processador? ULA e UC. Ok? Muito bem. Professor, então quer dizer que dentro do processador nós temos esses elementos? Sim. Por quê? Porque aqui eu fiz aqui um checklist, né? Para que você possa... das coisas que nós iremos falar aqui nessa aula, tá? Ó, então, ó, quando cai processadores, cai tipo de processadores, componentes internos, que é o que a gente está falando agora, processadores CISC e RISC. Então, às vezes cai em concurso, o que é um processador CISC, o que é um processador RISC, tá? E velocidade, algumas características sobre os processadores, tá?
Muito bem, vamos começando aqui, como nós começamos, com a parte de componentes. Então, na parte de componentes, esses são os componentes que fazem parte de um processador. Sendo que, aí no concurso, vocês vão querer saber o que a ULA faz, o que a UC faz, né? Bom, memória cache nós já vimos o que ela faz. O que ela faz? O que a memória cache faz? Armazena as informações que são mais utilizadas para o processador trabalhar essas informações, tá? Agora os outros nós não chegamos a falar. Então olha só, anota aí no seu caderno. ULA. ULA significa unidade lógica aritmética. Isso significa ULA, tá? O que é a ULA? Pessoal, ULA é o núcleo do processador, tá? A ULA, este chip aqui, ele é o processador em si, tá? Todo o processamento de informações é feito aqui, nesse cara aqui, tá certo? Então, o que vai acontecer? Esse cara aqui é chamado de core também, ou core, tá certo? Então, só um pouquinho que agora o Wilson vai me trazer um café. Não é qualquer um que recebe um café na hora, isso aqui, tá? esse cara é o Washington, né? É um espetáculo. Aqui, muito obrigado, Wilson, muito obrigado. Valeu, Wilson, tá? Agora, escute o papo dele. Uma pessoa que é um espetáculo. É tudo mentira, mas fazer o quê? A gente tem que acreditar. Obrigado, Wilson. Olha só, cafezinho na hora da filmagem. É um espetáculo, editor, atualizar. Você não tem noção. O Emerson chega de helicóptero. É um espetáculo escrito no YouTube, entendeu? E aí vem o Wilson com um cafezinho. Eu cheguei aqui e estava assistindo Net Geo. Depois ele, né, da filmagem dele, é um espetáculo. Aqui é um espetáculo, entendeu? Você entra aqui, tem tapete vermelho. É uma loucura, editor, atualizar. Cafezinho aqui para você, ó. Professor, em plena filmagem você toma cafezinho. Sim, para mostrar para você, o cafezinho é o cálice sagrado do funcionário público. Quando você passar em concurso, é o que você mais vai fazer, tomar café. Principalmente se for trabalhar em órgão jurídico, entendeu? Então você vai ficar só tomando café. É uma loucura, tá? Uma maravilha. Valeu, Wilson, obrigado pelo cafezinho, esse cafezinho feito pelo Wilson. Olha só, continuando aqui. Então, olha só, nós temos ULA, UC, cache, registrador, sendo que a ULA é a parte mais importante que tem no processador. Professor, então eu posso imaginar que o processador é como se fosse uma empresa. Isso. Aí você tem o cara que processa mesmo, o peão que vai lá e trabalha igual um condenado. Aí você tem esse cara aqui que ele só fica mandando, é ele que manda. A UC é o seguinte, vai lá, pega tal coisa, agora pega e joga em tal lugar, agora joga aqui. Aí você, professor, vem cá, o que a UC faz? A UC é ela que busca as informações, decodifica essas informações e executa as informações. Buscar, decodificar, executar, tá? E, evidentemente, ela que faz os pedidos de processamento. Então é ela que manda processar as coisas, entendeu? Mas quem faz mesmo o processamento em si, a ULA, tá certo? Unidade Lógica Aritmética. Ô professor, então peraí, quer dizer que a UC faz o trabalho de buscar as informações, né? E ela manda essas informações seguirem um certo padrão para serem processadas pela ULA. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Aí você que está assistindo essa aula aí, você fica pensando, meu Deus, o que isso vai mudar na minha vida? Vai mudar lá naquele domingo só. Porque lá no órgão público você não vai estudar, você não vai usar computador. Lá no órgão público nem computador vai ter, tá? Você vai ficar só com uma... Na verdade, se fosse cair em concurso, o que você vai usar em órgão público tem que cair sobre cafeteira, tá? Então você vai tomar café, vai ficar de boa, vender na Avon, vai ser um espetáculo, tá? Igual minha mãe. Minha mãe, eu chegava no tribunal. Minha mãe é funcionária do Tribunal de Contas. Eu chego lá no Tribunal de Contas, pergunto, dona Cleusa, o que a senhora está fazendo? Meu filho, eu estou tomando cafezinho. Mas encaiu o trabalho. O trabalho não tem, meu filho. Você quer um cafezinho? Aí ela pega e oferecia um cafezinho. Eu falei, meu Deus do céu, que tristeza, né? É uma loucura. Claro, meus amigos, eu sei. O Tanaka já está me torrando a paciência aqui. Depende do órgão público, entendeu? Depende. Se você for trabalhar no correio, isso é que lá é um spa.
tá? Você vai emagrecer, tanto correria, banco também é correria, secretaria é correria, prefeitura é uma tristeza, entendeu? Mas fazer o quê? É um lugar legal, de estabilidade. Agora, Receita Federal, é uma maravilha, Eu sei, Tanaka, eu sei que você trabalha, tá? É que ele tá aqui no ponto me enchendo o saco. Eu sei que você trabalha, faz palestra, eu sei, beleza. Entendeu? Mas depois, final de semana, né? Brinca de Iron Man, Superman, Homem-Aranha. É um espetáculo que ele tá lá. Ele não sabe o que ele faz, né? Então, professor, eu quero essa vida. Pois é, mas antes eu tenho que passar no concurso. E adivinha o que tem na sua frente? Tem informática. Que é uma tristeza essa matéria. Pensa assim, no contra-cheque e na estabilidade, tá? Depois você queima tudo isso, faz voodoo, faz o ritual da libertação, entendeu? Mas enquanto você não chegar lá, tem que passar em concurso. Agora, professor, então nós temos a UC, que vai distribuir as informações no processador para a ULA processar, exatamente. Você sabe qual que é o nome disso? Porque é o seguinte, quando você tem um dispositivo que busca as informações e manda essas informações passarem por determinadas fases, como é o caso aqui, A UC, ela vai lá na memória RAM. Memória RAM, a gente conversou sobre memória RAM nas aulas anteriores. Qual que é a função da memória RAM? Guardar aquilo que está em processamento, né? Que você está executando. Então, tudo que está em execução está na memória RAM. Então, a UC vai lá na memória RAM, que é o primeiro passo. Aí ela pega, manda essa informação para cache. Tudo isso ela fazendo pedidos. Depois, ela manda essa informação para o registrador. Do registrador, essa informação vai para a ULA. Lá na ULA é que vai fazer o processamento. Ô professor, mas vem cá, o que o registrador faz então? Anota aí. O registrador, ele apenas armazena os processos, tá? Em fila, pode colocar aí, em fila de processamento. Em fila de processamento. Isso quer dizer o seguinte: enquanto a cache só armazena o que será processado, o registrador armazena o que está sendo processado. Você está entendendo a diferença de será para está? Entendeu? O Wilson acabou de vir aqui. Está e será são coisas totalmente diferentes. São objetos indiretos na sétima pessoa do subjuntivo da sétima casa. Então, professor, o que é isso? É uma loucura? É uma loucura. Se é português avançado, um dia você vai aprender. Então, olha só, armazena os processos em fila que estão em processamento, entendeu? Esse aqui não, os que serão processados. Mas esse aqui é tranquilo. Professor, então, quer dizer, nós temos esses 4 aqui. Um faz a solicitação, manda para a RAM, da RAM vai para a cache, da cache registrador, o registrador processa. Agora vem a pergunta, vem cá. Depois que a ULA faz o processamento, para onde que a informação vai no processador? Aí a ULA vai para onde? Da ULA volta para o C. Lembra aqui, buscar, decodificar, executar. Manda para o C agora fazer o quê? Execução, tá? Para o C mandar executar. Ô professor, vem cá. Eu entendi que a UC, ela busca as informações. Então é como se fosse um ajudante do processador, vamos dizer assim. Exatamente, né? Mas, se ela busca essas informações, por que está dizendo ali que ela tem que fazer a decodificação? Meus amiguinhos, a informação que passa dentro de um processador, ela só pode ser entendida por ele, e isso é importante eu falar para vocês agora aqui nesta aula, porque nas próximas aulas, na hora que a gente acabar hardware, a gente vai entrar em estudo de software, a gente vai estudar sobre conceitos binários. Pessoal, o processador só entende a linguagem o quê? O processador, esse cara aqui, ele só entende a linguagem binária, tá? E a linguagem binária é 0 e 1.
Professor, binário, tem acento? Tem acento. Porque paroxítono terminado em ditongo aberto. É um espetáculo, é fácil, tá? Então, você viu que eu vou te passando. O português é informática, tá? Então, olha só. O binário é a linguagem do processador. O processador só entende binário. Então, como é que você vai mandar uma informação que está em texto, que está aqui na memória RAM, memória RAM é texto, né? Como é que você vai mandar uma informação que está em texto na memória RAM para o processador sem antes converter isso em binário? O professor, eu achava que as informações já iam para a RAM já em binário. Não, nem todas. As que serão processadas não vão em binário, tá? As que voltam processadas, aí sim. Lembra aqui que eu falei para você que a UC ela busca as informações são processadas e depois ela manda executar? Pois é, para ela mandar executar, ela tem que mandar para onde? Quer mandar para onde? Ó, quando uma informação é executada, vou até apagar aqui, tá? Porque isso aqui nós já falamos sobre isso, tá? Quando uma informação é executada, ó, para onde que ela vai? Para a memória RAM em o quê? Em binário. Tá aqui. Em binário. E aí sim ela vai para onde? Vai para onde ela tem que ir. Para onde que ela tem que ir? A informação vai para uma placa de vídeo, se for por exemplo, uma imagem, a informação vai para uma placa de som, né? Ou a informação vai para quem? Vai para um chipset, que a gente vai falar sobre isso depois, né? Ou seja, a distribuição acontece depois. Mas isso já volta em binário. Então, quando vai para o processador, não vai em binário. Está em texto. Aí ela é transformada em binário. Quem faz essa transformação? A UC transforma em binário, é processada, volta em binário e depois despacha. Aí faz o despacho das informações. Ô professor, vem cá. Isso aqui é uma maravilha, né? Porque eu percebo que um ajuda o outro, aí na verdade, no processador. Sim, um ajuda o outro. Mas não era bem assim antes, tá? Por quê? Em alguns concursos, pessoal, principalmente concursos assim mais puxado, tal, como Senado, Receita Federal, Defensoria Pública do Estado, Procuradoria-Geral do Estado, enfim, concursos onde o salário é mais alto, entendeu? Que às vezes o pessoal pergunta, como que eu sei que a informática vai ser difícil? Vai pelo salário. Tá? Então, ó, para quem vai fazer aí para CFO, para oficial da PM, oficial bombeiro. Então, assim, esses concursos podem perguntar essas coisas. Como, por exemplo, essa pergunta aqui. Como que é o nome dado aos processadores, tá? Que tem vários elementos, vários componentes funcionando, tá? Para processar uma quantidade grande de informações. Esse processador que nós desenhamos aqui, tá? Que são os processadores atuais. Esses são os processadores, pessoal, chamado de CISC. Se algum concurso perguntar para você o que são processadores CISC, tá? Esse C aqui, ó, é de complexo, tá? É um conjunto complexo, né, de componentes para realizar um determinado processamento. E realmente são complexos, porque você tem memória RAM envolvida, você tem caches, e aqui eu só coloquei uma, mas nós sabemos que um processador tem 3 caches. Na maioria dos processadores hoje tem 3 caches. Você tem a ULA, o C, o registrador, ou seja, vários componentes envolvidos para processar uma quantidade muito grande de informação. Então, quando você tem processadores CISC, são processadores que possuem vários componentes para processar a informação. Então, olha só. Vamos pegar aqui, eu quero que você coloque aqui, ó. Aí você põe assim, processadores CISC, ó, CISC possuem, anota aí, possuem vários componentes para o processamento. O professor, então, quer dizer que eles conseguem realizar várias instruções ao mesmo tempo, exatamente, né? Então são os processadores atuais. Só que o que aconteceu? A indústria desenvolveu também processadores RISC, tá? RISC.
Esse R, assim, uma dica para você lembrar lá no concurso público é o seguinte: C é de complexo, R é de reduzido. Então, ó, possuem poucos componentes para o processamento. Tá? Só que tem um detalhe: o RISC, apesar de ter poucos componentes para processar, eles são mais rápidos que o CISC. Sabe por quê? Que eles são mais rápidos que processadores CISC, porque o processador CISC, ele tem que armazenar todo o conjunto de instruções aqui, ó, nas memórias caches e nos registradores, para só então o quê? Fazer o processamento. E esse processo, esse tempo, tá? Que a informação fica ali, que a o C tem que ficar juntando as informações, perde o quê? Tempo de processamento. Já o RISC não. O RISC, ele coloca em fila e já processa. Fila, processa. Ele não consegue juntar várias instruções, mas somente as que são importantes, as que você está usando, entendeu? É como se aqui no CISC só tivesse a memória cache e a ULA. Ou seja, coloca em fila na cache e manda processar. Coloca em fila na cache e manda processar. Ô professor, então quer dizer que o RISC acaba sendo às vezes mais eficiente. Ele é mais rápido, tá? Porque ele coloca em fila e processa. Fila, processa. Já o CISC não, que são os processadores mais atuais. Eles primeiro juntam, colocam numa fila e depois processam. Mas o problema é juntar, entendeu? O problema é juntar isso e coloca numa fila. Aí o que acontece? É uma grande controvérsia. Eu sei que você está assistindo e deve estar falando assim: não, mas hoje existe processadores CISC e RISC tudo junto. Exatamente, tá? Então, hoje em dia, nos dias atuais, tá? Em inglês, today, tá? Hoje, ou agora quer dizer no, hoje. Professor, você também ensina inglês? Isso é um espetáculo. Então, hoje, os processadores atuais são RISC e CISC, tá? O professor dá um exemplo de processadores RISC e CISC, aí vai entrar na nossa próxima aula, que são os tipos de processadores, tá certo? Ó, processadores CISC e RISC iCore 7, sabe desse cara aqui, que é o top de linha? Esse cara aqui é o top da galáxia, é o top. Esse é o processador mais top que tem, o iCore 7, que agora estão inventando um novo, tá? Então, agora a gente vai entrar agora nos tipos de processadores na próxima aula, aí a gente vai definir, aí eu vou mostrar para vocês quais são os tipos de processadores, evidentemente que são da Intel, né, que é o que mais cai em concurso, a gente já tinha falado sobre isso, e ali nós iremos ver, né, as plataformas que são utilizadas, tá certo? Muito bem, olha só, cafezinho do Wilson tá aqui, né? Então, ainda dá para tomar, porque tá ficando já bem friozinho, vou tomar o cafezinho e volto na próxima aula. Então, beleza, até a próxima aula!